Será que a gente tem mesmo a liberdade para escolher? Sabe? Essa é uma daquelas perguntas que ficam na nossa cabeça, né? Que a gente vê na filosofia, na teologia. As decisões que a gente toma são nossas de verdade? Ou será que cada passo que a gente dá já está escrito num grande roteiro divino, um plano do qual não dá para escapar? É essa tensão que a gente vai explorar. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse debate. A ideia aqui é a gente desvendar um argumento bem específico, que meio que bate de frente com a ideia de um destino já traçado, sabe? Um decreto divino que sela tudo. O foco vai ser toda na importância da escolha humana, olhando para o que algumas passagens da Bíblia parecem indicar. Para a gente construir esse raciocínio juntos, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos entender de onde vem essa discordância toda. Depois, a gente olha para as evidências do tal chamado para escolher. Aí a gente entra num ponto mais denso, fé contra a regeneração. Depois a gente analisa o que acontece dependendo da visão que se adota e, para fechar, a gente encara o dilema gigantesco que a história de Judas traz para a mesa. Bom, então o ponto de partida de todo esse debate é uma tensão fundamental mesmo. Pensa assim, de um lado, tem um chamado constante, insistente, para que o ser humano faça uma escolha. E do outro lado, a gente tem a ideia de um decreto divino que já determinou simplesmente tudo. Olha só, aqui a gente consegue ver a essência desse dilema. De um lado, a Bíblia, cheia de convites, de ordens diretas para as pessoas tomarem uma decisão. E do outro, essa doutrina de que a vontade de Deus é, uau, tão poderosa que ninguém consegue resistir. Ela acontece exatamente como foi planejada, pré-determinando cada coisinha. Ok, beleza. Mas e as evidências que apoiam a ideia da escolha? Quais são? Vamos dar uma olhada no que a fonte que a gente está analisando apresenta, começando por um exemplo bem clássico. E a fonte nos leva direto para Josué. Tenta imaginar a cena. O cara, com 120 anos de idade, reúne o povo todo de Israel e manda real, um desafio direto. Escolham hoje a quem vocês vão servir. A pergunta que fica no ar é inevitável, né? Para que dar uma ordem dessas se a escolha já tivesse sido feita por eles? E o mais interessante é que o caso de Josué não é isolado. Longe disso. A fonte aponta que isso é um padrão que se repete o tempo todo, esse chamado ao arrependimento, que no fundo é um chamado para uma escolha. A gente vê isso com João Batista, com o próprio Jesus mandando um arrependei-vos e crede, com Pedro depois de Pentecostes, está em todo lugar, é um tema constante. E aí a gente volta para aquela pergunta central de todo esse argumento. Se o plano de Deus é tão eficaz que é impossível resistir a ele, então por que essa insistência toda em chamar as pessoas para o arrependimento? Pensa bem, se o final do filme já está escrito, qual é o sentido de ficar pedindo para os personagens escolherem o que vão fazer? Certo. Agora a gente vai para o coração do debate, sabe? O ponto onde as duas visões realmente batem de frente. Essa relação super complexa entre ter fé e o tal do ato divino da regeneração. Então, na visão calvinista, a ordem das coisas é crucial. A fonte explica que o processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, acontece a regeneração, ou seja, Deus, num ato soberano, dá vida espiritual para a pessoa. E só depois disso, como um segundo passo, essa pessoa consegue ter fé. Entende? A fé, nesse caso, não é a causa da salvação, ela é o resultado. Só que aí a fonte joga um contraste na nossa cara. O mandamento claro e direto na Bíblia é: arrependei-vos e crede. A tensão aqui é quase palpável. O comando parece exigir a fé como um primeiro passo, como uma condição. Só que a outra visão diz que não, que a fé só pode surgir depois que um ato divino já rolou. E aí, como é que se resolve esse impasse? Bom, a fonte apresenta um conceito chamado graça preveniente. Para entender, pensa nela como uma graça que chega antes da nossa decisão. O objetivo dela não é forçar a pessoa a se regenerar. Pelo contrário, ela meio que destrava a nossa capacidade de escolher. Ela dá a liberdade real para a gente poder responder ao chamado de Deus. É uma graça que, em vez de decidir pela gente, devolve para a gente o poder de decidir. Ok, mas vamos pensar, se a escolha humana for só uma ilusão, o que acontece com todo o resto? É aí que a coisa vira um efeito dominó, sabe? A gente precisa ver o que isso significa para as consequências dos nossos atos. E o argumento aqui é bem forte. Se a gente tira a escolha de verdade da equação, vários pilares da história bíblica começam a balançar. Recompensas já estariam definidas de antemão. Punições? Inevitáveis, não importaria o que a pessoa fizesse. Mandamentos? Seria impossível desobedecer, pelo menos para os escolhidos.
Bênçãos e maldições viram só cenas de um roteiro, e não o resultado de um caminho que alguém escolheu. A fonte até dá um exemplo bem específico disso, Deuteronômio 28. Aquele capítulo inteiro funciona na base do se obedecer, acontece isso de bom, se desobedecer, acontece isso de ruim. A pergunta que a fonte deixa no ar é: qual o sentido de apresentar isso como uma escolha entre dois caminhos, se as pessoas já estivessem presas em um só, sem poder sair? E tudo isso nos leva ao teste final, o caso mais complicado, mais espinhoso de todos, aquele que realmente coloca essa ideia à prova de fogo. O dilema de Judas Iscariotes. Pois é, Judas é um paradoxo total. Pensa bem, por um lado, a traição dele foi uma peça-chave essencial para o plano da crucificação, mas por outro lado, ele foi considerado culpado, responsável pelo que fez. A grande questão é, se tudo faz parte de um decreto divino que não dá para resistir, onde é que fica a escolha de verdade e a culpa de verdade, de Judas? E é aqui que a gente chega na conclusão mais provocadora de todas, segundo a fonte. Se a gente levar a lógica do decreto irresistível até as últimas consequências, a verdade sobre Judas fica assustadora. Ele não podia não fazer o que fez. Pare e pensa nisso um pouco. Se ele não tinha capacidade de dizer sim ou não, se ele foi só uma peça movida por uma força maior, como é que a gente pode falar em justiça? Como a gente fala em responsabilidade? Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça, sabe? Inquietante.